Graça e paz, irmãos. Que bom estar com vocês novamente. Nós estivemos falando na última reflexão a respeito do Cornélio. Hoje nós vamos também falar de uma outra personagem da Bíblia muito interessante. Eu gostaria que você caminhasse comigo nesses momentos. Abra sua Bíblia no capítulo 9, versículo 36 a 42 de Atos dos Apóstolos. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu que naqueles dias, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E lhe dando a mão, levantou, chamando os santos, as viúvas, apresentou-la viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Muito bem, com certeza você já encontrou alguma pessoa carente na rua, possa ser um mendigo ou um viciado, um pedinte, alguém que quis até lavar o para-brisa do teu carro. Isso é muito comum aqui em São Paulo. Mesmo na sua relutância, você às vezes acaba dando uma moedinha, né, para livrar do incômodo e seguir o seu caminho. Esse seu gesto social, que é bom, mas pouco ajuda diante de um quadro gravíssimo que nós temos atravessado, com algumas perspectivas desconfortáveis para muito, devido aí ao aumento tecnológico, às injustiças humanas, o desemprego e as pandemias, né? E o cumprimento das profecias bíblicas que fala que o homem irá de mal a pior. As palavras de Jesus tendem a se cumprir ainda. Disse Jesus que os pobres estão o tempo todo com vocês, lá no capítulo 12, versículo 8 de João. O que eu trago através dessa trilha da palavra de Deus para vocês é um desafio antigo da Igreja de Deus, que é exercer assistência social e compartilhar com a pregação das boas novas a este mundo que está muito carente, irmãos. Alguém já dizia: não se faz evangelismo sem assistência social, como não se faz assistência social sem o evangelismo. O que nós podemos aprender hoje com esse tema, duas faces de uma serva? Nós vemos a manifestação de amor, ela aponta uma peculiar empatia com os carentes, conforme nos fala o texto, a partir do versículo 36. Com certeza, muitos de vocês já ouviram, já escutaram a respeito da palavra empatia. Empatia é você olhar para o seu semelhante e se sentir-se na pele dele, vivenciar o que ele está sentindo. Quando você conseguir, eu também, quando conseguimos olhar para um semelhante nosso, ver na rua, nas calçadas com fome, sem roupa, sem lá para morar, e você sentir-se na posição dele, você estará vivendo um momento de empatia, havendo sensibilidade nos nossos corações e condições em ajudá-lo. É o Espírito Santo trabalhando e nos convencendo. Alguém disse que o serviço ao nosso próximo é o preço que nós pagamos do
arrendamento pelo lugar que nós ocupamos neste mundo. A palavra Tabita, irmãos, que é uma forma do vocábulo grego Dorcas, ambas palavras significavam gazela, antílope. Gazela é um animal ligeiro e formoso. Nos países do Oriente era costumeiro as jovens receberem nome de animais, né? A gazela em particular era usada como um símbolo de beleza, graciosidade. Nós podemos verificar isso lá em Cantares, capítulo 2, versículo 9, 17, 4, 5 e 7, versículo 3. Jope aqui é Jafa, né? Que se chama Jafa. Atualmente ela é uma cidade portuária de Jerusalém. Essa cidade fica a cerca de 56 quilômetros de Jerusalém. Hoje se transformou num subúrbio sulino de Jerusalém. Então essa jovem, muito provavelmente, ela não era casada, né? Ela tem uma coisa muito interessante aqui. Provavelmente ela era solteira, ela era uma costureira hábil. É a única, presta atenção, é a única mulher a ser chamada de discípula no Novo Testamento. Essa mulher acumulava também o cargo de assistente social por excelência. Ela agia humanitariamente com os seus próprios recursos. Ela não contava com a sociedade Dorcas, o ministério de mulheres da igreja local. Essa era uma verdadeira irmã caridade. Embora não pareça possuir bens apreciáveis, ela se mostrava muito amorosa, irmãos, até onde chegava as suas possibilidades e atingia a classe mais pobre e negligenciada daquela época, as viúvas. As viúvas eram especialmente numerosas nos países orientais. Ali era praticada a poligamia. A morte de um único homem geralmente deixava muitas mulheres viúvas, né? A maioria dessas mulheres, elas não desfrutava das vantagens, nem podia integrar-se na sociedade após o falecimento dos seus maridos, e isto reduzia a uma condição mais ou menos à mercê da caridade alheia dentro da comunidade que elas viviam. Quantos hoje, meus queridos, no segmento dessa sociedade, tem carecido da nossa ajuda? É só a gente dar uma olhada cristocêntrica em nossa volta, no local que nós residimos, ou mesmo na comunidade que a sua igreja está inserida, né? Com certeza você vai encontrar a pessoa carente, né? Às vezes a carência não é só social, mas a pessoa também está afetada psicologicamente, né? Então a doação de esmola como um ato de amor, ela era considerada não apenas um serviço piedoso, mas também como um serviço necessário, né? Como um serviço social necessário. E o que nós enxergamos aqui, que esse aspecto era muito enfatizado no judaísmo e no cristianismo primitivo do que é atualmente nas igrejas evangélicas. Faz-me lembrar as palavras do poeta paraibano, né? Augusto dos Anjos, que disse: cada um no seu canto chora o seu pranto. Muitas vezes, meus queridos, não se trata de ter ou não ter, e sim uma crescente indiferença, um egoísmo, uma despreocupação com o próximo. Vamos fazer aqui umas perguntas retóricas. Ajudar pessoas carentes, tendo você as devidas condições materiais, ou então com seus talentos profissionais, é da vontade de Deus? Como? Mas não existe as ONGs, as mais diversas? Que tal pensarmos em fortalecer o Ministério da Assistência Social em sua igreja, né? Talvez você precise conversar com o seu pastor, com o líder local, dê uma sugestão, se coloque à disposição. Se você não tiver as devidas condições, os recursos,
É da vontade de Deus ajudar as pessoas carentes? O que você faria se você tivesse que alimentar mais de 10 mil crianças órfãos daqui a 3 horas e você não tivesse um único grão de trigo, nem dinheiro, nem ninguém para pedir emprestado? O que você faria? George Miller, evangelista e missionário inglês, ele respondeu essa pergunta de joelhos. Conta-se a história que ele reuniu todas as crianças numa manhã no refeitório e as orientou a orar pelo alimento. O detalhe é que não havia nenhum alimento, nem na mesa e nem na despensa. Terminada a oração, ouviu-se um agudo toque. A campainha do lado de fora, um senhor com a carroça quebrada lhes oferecia toda a sua carga de pães, uma vez que ele não tinha conseguido chegar ao destino da sua entrega. Dizem que existe registrada pelo menos 50 mil orações respondidas por Miller, que nunca pediu nada a ninguém, tudo sempre foi resolvido de joelhos. E aí hoje? E agora? Você pode oferecer os seus joelhos, a sua fé, a sua voz para clamar diante de Deus, para enviar recursos aos carentes que te cercam e os do mundo no geral? Países, nações, cidades, vilas, povoados, gemendo e chorando por condições de vida que lhes dê uma oportunidade de ter pelo menos uma refeição por dia, ao menos. Nós temos muito que agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pelas bênçãos que o Senhor tem nos provido, né? Davi dizia uma certa vez: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Dorcas, ela agiu, ela conversou, Dorcas acalentou, Dorcas visitou, Dorcas trabalhou, Dorcas se empenhou, Dorcas fez previamente as túnicas, pois ela sabia que havia uma carência e essa carência urgia, as viúvas precisavam dela e ela respondeu com a medida do seu amor que nutria pelo seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros, já dizia uma pessoa. Hudson Taylor disse: a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, não terá os recursos de Deus. Está havendo uma necessidade, principalmente nesses dias que nós temos atravessado, de nós voltarmos à filosofia do bom samaritano. O que é meu é teu e eu reparto contigo. Nós estamos sendo desafiados constantemente. Será que nós não podemos fazer um pouco mais do que nós temos feito? Ou isso é apenas não é a nossa obrigação, é obrigação das ONGs ou de um governo constituído e só, irmãos? É necessário haver em você e em mim também o mesmo sentimento que houve também no nosso Senhor Jesus Cristo. Diz-nos a palavra que ele sentia íntima compaixão. Mateus 20:34 diz essa palavra. Então, no grego, essa palavra quer dizer dor no coração. Com certeza, é muito bom nós passarmos as boas novas, falar do Evangelho de Jesus Cristo, né? Pregar a respeito deste Evangelho, mas devemos sentir no nosso íntimo a empatia com pessoas carentes, tal qual Dorcas sentia. Essa mobilização assistencial, ela deve fazer parte da vida do servo e da serva, do discípulo de Jesus Cristo. O texto nos relata que Tabita, ela conciliava as duas coisas, né?
ela era uma costureira e, por excelência, assistente social. Pode ser que no lugar em que você reside, no seu contexto social, você pode estar pensando, mas não tem nenhuma viúva precisando do meu apoio, da minha dedicação. Mas se você olhar com carinho, você vai ver que existem pessoas em sua volta que precisam da sua ajuda, mesmo que você não tenha recursos, mas você pode dobrar os seus joelhos e pedir a misericórdia de Deus para que favoreça essas pessoas, né? Como Mili orou e Deus atendeu a sua oração e deu então os bens materiais que aquelas crianças precisavam naquele momento. Deus está te chamando também você para reverter situações, né? Cada vez mais nós vamos encontrar pessoas carentes em nossas voltas, né? Quantas famílias que estão sofrendo com seus parentes ou algum conhecido, dependência química e outros vícios, né? Como disse as palavras de Jesus, né? Porque sempre tendes os pobres convosco e podereis fazer-lhes o bem quando quiserdes. Não dá certo a gente pregar amor sem exercer o amor em obras. Nós, ao verificarmos as ações de Jesus, né, nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar ele com pessoas, nós vamos encontrar vários textos dizendo, Jesus andando em certo lugar, e Jesus estando viu, ele agia, ele alimentava, ele confortava. Atos 10, 38 diz que Jesus andava fazendo o bem. Como é que nós podemos fazer o bem hoje? William Bundt propôs em 1860, irmãos, que o evangelho integral deveria ser sopa, sabão e salvação. As sopas são os cuidados urgentes. É assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sacrificou a sua vida por nós, portanto, devemos nos sacrificar por nossos irmãos, não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudar, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece? E é você que faz esse amor desaparecer. É forte a palavra? Está lá em 1 de João 3, 16 e 18. Então, sopa é alimento urgente. Quem está com fome não pode esperar. Sabão é cuidados físicos. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, né? Lá em 3 João 2 nos diz isso, né? Está sadio em relação ao corpo, com boa saúde, também é importante. E salvação é a pregação das boas novas, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então é hora de nós repensarmos a ciência social, ela é muito ampla, nós precisamos vê-la não como um problema que atrapalha o nosso ritmo religioso, como o sacerdote, o levita, eles viram, porém não sentiram íntima compaixão. A miséria hoje, para muitos cristãos, está banalizada, alguns já convivem com ela, né? Então, acredito que Deus está nos dando uma grande oportunidade nesse tempo de pandemia. Nós temos visto aí uma organização maior por parte de algumas pessoas, né? Mesmo aquelas pessoas que não o fazem com essa disposição cristocêntrica, mas nós temos visto algumas pessoas se mobilizando, né, em prol dos carentes. Faça isso você também, né? Que você se comprometa com isso. Então, a segunda verdade que eu descubro nessa reflexão, a manifestação em amor, ela vai apontar uma mobilização social na evangelização. Dorcas morreu, quem iria dar agora prosseguimento à sua obra? É sempre uma grande preocupação quando morre alguém que é útil, né? Então, nós temos aquele pensamento que não serve para servir, não serve para viver, não é isso? Conta-se uma fábula que quando Jesus retornou ao céu, ali apareceram dois anjos, um questiona o outro, né? Dizendo, e agora quem irá dar prosseguimento à sua obra? Né? Jesus ressuscitado, Jesus disse os meus discípulos.
E o anjo retrucou: e se eles falharem? Jesus respondeu: eles não podem falhar. Então Jesus confia em você. A continuação da sua obra espiritual e assistencial, ela não pode morrer, meus queridos. Nós temos muitos carentes em nossa volta. O que seria daquelas viúvas, né? Não fosse a preocupação de Dorcas para com ela. Nós acreditamos que o valor das túnicas era ínfimo, porém a atenção, a preocupação de Dorcas acalentava aqueles corações marginalizados por muitos daquela época. A igreja primitiva, ela conseguia conciliar os multiministérios operacionais em prol do próximo. Alguns historiadores ficaram impressionados com o amor ágape demonstrado e vivenciado dia a dia pela igreja de Jerusalém. Aristídio, o filósofo, foi um dos que converteu vendo a ação social da igreja. Era uma igreja que servia de referencial em todos os sentidos. Jerusalém está cheia da sua doutrina. Nós vemos aqui valores éticos, espirituais e assistenciais. Atos 5, 28. Não havia necessitado algum. Atos 4, 34. Assistência social, diaconia exercida com precisão e dinamismo. Um historiador da época aponta que a igreja de Jerusalém atendia diariamente cerca de 1.500 pessoas, acolhia, alimentava, doutrinava e integrava na sociedade. Jerusalém é uma cidade teológica, muitos peregrinos, muito necessitados da ajuda alheia, e lá estava a igreja de Deus exercendo diferença, sendo um referencial, mesmo que aquela igreja também precisasse de recursos, né? Romanos 15, 26 e 27 diz que Jerusalém era ajudada, mas Jerusalém também exercia a assistência social. Então é um desafio para você que é discípulo, para você que é discípula de Cristo. Além do que você faz, Deus está te trazendo uma proposta através desse texto, contribuir para o melhor desenvolvimento no ministério de assistência social da sua igreja, né? É uma luta árdua, mas é uma causa bíblica, é uma causa que Deus está neste negócio. Reviver o social depende de mim e de você, né? Os discípulos e as viúvas acreditavam que poderia ocorrer um milagre através do apóstolo Pedro. Dorcas poderia ser ressuscitada. Então nós acreditamos em milagres. Nós podemos ter uma igreja aberta, necessária comunidade, integrantes dessa igreja que pensam no próximo, ou podemos ter uma igreja enclausurada, né? Qual é a mobilização que a tua igreja está fazendo, né? Qual a mobilização que você, com o seu talento, assim como Dorcas, pode fazer hoje, aqui agora? Eu concluo dizendo: o milagre de Deus foi miraculoso. Os corações tristes, desalentados daquelas viúvas carentes, diz que elas mostravam as túnicas e as vestes que Dorcas fazia. Ela ressaltava a sua imensa utilidade naquela igreja promissora de Atos dos Apóstolos. Hoje é a sua vez, é a minha vez de fazer diferença para a vida de algum necessitado. Ao agir assim, com certeza, o milagre do Deus do impossível estará também nas nossas vidas. Dê a sua mão ao Ministério da Assistência Social da sua igreja, e isso será notado nos resultados alcançados. O Evangelho será vivido e Deus será glorificado. Diz a palavra que muitos se converteram pelo milagre concedido a Dorcas. Outros tantos espalharam a notícia, pois Jope era um porto marítimo, e mais importante, diz a palavra de Deus, Atos 9, 42, e muitos creram no Senhor. Glórias a Deus. Amém. Amém.